A paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus abençoe a nossa vida. Meus amados irmãos, uma boa noite. Aqueles que não são irmãos também, boa noite. E que Deus venha nos trazer a paz, a alegria e a felicidade a cada um de nós. Mais uma vez eu venho aqui trazer uma mensagem. Mensagem essa que pode mudar a sua vida. A forma de que você é, o jeito que você vive, a vida que você leva. Às vezes você tem tudo, mas não tem o Espírito Santo. Às vezes você está lá e está cá, ou seja, no muro. Tá bom? Não. Tá bom aquele que está com o Espírito Santo. Aí tá bom. Se tem bens, isso não importa. Mas se tem o Espírito Santo e bens, glória a Deus. Mas se tem só o Espírito Santo e não tem bens, glória a Deus. Sabe por quê? Às vezes com o Espírito Santo e com bens, às vezes você quer lutar com os dois ao mesmo tempo. Quer dividir o seu amor entre os dois. E ali já começa a ter uma diferença. Se você ter só o Espírito Santo, a direção é para uma só. Mas é pecado ter bens? Cara que não. É claro que não. Amém? Mas luta primeiro para ter o Espírito Santo. Olha o que Deus diz através do apóstolo Pedro, aqui no 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Gente. É uma alegria a nós saber que nós estamos sendo compartilhado, ou naquele, melhor falando, nós estamos no sofrimento de Jesus Cristo. O que é isso? É viver com Ele. É viver com Ele. E isso é uma coisa muito importante na minha vida, na sua vida. Quando nós compartilhamos com participante, melhor falando, com o sofrimento de Cristo, isso dá o dizer que nós estamos com Ele. Mas esse óculos é muito... Dá o dizer que nós estamos com Ele. E a palavra vem nos dizer, a partir de agora, Senhor Jesus trazendo para mim e para você, a qual uma reflexão que nós podemos fazer na nossa vida. Será que nós estamos comparticipando com Ele? Ou seja, será que nós estamos dando valor ao que o Senhor Jesus fez por nós? É isso que quer dizer. Então, meus amados irmãos, aqui no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim, o título diz assim, o sofrimento por Cristo. Então isso quer dizer, você tem que sofrer por Ele. Ele não disse, esforçai-vos para entrar na porta estreita. Essa porta estreita quer dizer o reino do céu. Por que chama porta estreita? É porque tem sofrimento, tem luta. Ah, mas na porta larga tem luta e você não entra no reino do céu. E tanto faz. Então, e pode ver que na porta estreita o sofrimento é mais. Por quê? Aí dá para você ter uma diferença.
Mantenha uma porta na sua casa bem larga e outra bem estreita. Qual é que você vai ter dificuldade para entrar? Né? A larga quer dizer, é fácil. E para entrar no reino do céu não é fácil. Amém? Então diz assim, o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso, ou seja, é tudo que nós devemos fazer. É nós participar desse sofrimento com Cristo. Pastor Francisco Bernardes está aí, agora ele estava ali ali numa pregação, ali junto com o presbítero Elson, né? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa. E agora está aqui, né? Se ele quiser entrar, fica à vontade. A casa é nossa, né? E então a mensagem diz assim: amados, olha o que o Senhor Jesus disse. Jesus, ainda que nós falhamos, erramos, pecamos, mas olha do lado dele para conosco, olha a intimidade, olha o privilégio que nós temos, por isso que aqui fala o privilégio, olha a alegria que é para nós tê-lo, só do Senhor Jesus considerar nós um amado. O amado vem do amor, certo? É quem tem amor é que pode falar amado. Então olha o que o Senhor Jesus fala através de Pedro. Diz assim: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós. Que fogo é esse? Vamos comparar no dia de hoje. Você só hoje você sentiu alguma dor? Você já ficou preocupado? A sua mente já foi colocada em várias coisas e nada deu certo? Isso é um fogo ardente. É uma tragédia, é um sofrimento, uma enfermidade, é um plano que não deu certo. Isso tudo é um fogo ardente na sua vida. Se torna um fogo ardente. Então ele diz: não estranhei, ou seja, não se preocupe com isso, porque vem mesmo. Porque vem aquele que leva o nome do Senhor Jesus, aquele que comparticipa do sofrimento de Jesus Cristo. O Satanás, ele não fica satisfeito com isso. Jó participava das coisas de Deus. Deus juntava os filhos de Jó e os filhos deles, para conversá-lo. Quem estava no meio? O Satanás. Por que estava no meio? Não era só de pessoa que servia a Deus? Pois é. Este é que ele quer estar no meio mesmo. Para quê? Para que ele estrague a vida de um, de dois, de três, de quem dá ouvido a ele. Por isso que o Senhor Jesus, essa frase que ele diz, amado, é dizendo assim, toma consciência. Olha a forma que eu estou falando, ou seja, olha o carinho que eu te trato, ainda que você não tem conhecimento. Então a palavra do Senhor traz muitas bondades, muito efeito, para que nós viva através de uma só frase. Quando ele diz amado, ele está dizendo, eu cuido de você. Ele está dizendo, eu quero o teu bem. Eu te amo. Será que você já falou isso para Deus? Hoje? Ou você murmurou hoje? Então a palavra do Senhor nos traz conforto de várias as formas. Então ele diz, amados,
Não estranheis. Tem outra forma, né? Que em outras traduções, que ele fala também, né? Às vezes você não entende dessa forma, nesta tradução, mas olha o que tem em outras, né? Vamos ver se vai sair aqui. Fala assim, ó. Meu querido amigos, não fiquei admirado com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Ou seja, não fica triste. Quando dá de Deus... você lembra que quando o Judas foi para trair Deus, quando ele se aproximou, o que foi que o Senhor Jesus disse com ele? Satanás, sai de perto. Não. Sai daqui, traidor. Não, também não. Sai, meu inimigo. Também não. Lá se vem meu adversário. Não. Meu amigo, faz logo o que você quer fazer. Meu amigo. Gente, na hora, ele sabendo o que ele ia fazer, Judas, ele ainda consegue chamar amigo. Ali eram os últimos segundos de oportunidade de Judas poder sair. Ainda que ele perdesse a vida carnal, mas ele ganharia a salvação. Como aquele homem que estava do lado direito do Senhor Jesus. Do lado esquerdo ele teve uma oportunidade. Mas ele abraçou? Não. Ele não reconheceu aquela forma de falar que o Senhor Jesus falou, ou a oportunidade que foi dada. Só que o que estava do lado direito deu oportunidade e disse: você não era para estar aqui. Por que está aqui? Quem era para estar aqui era eu e esse outro aqui, porque nós merecemos pelos nossos castigos, ou seja, pelas nossas obras que nós faz. Mas você era para estar no seu trono. Ali a mensagem era essa. Aquele do lado direito disse assim: Senhor Jesus, mestre. Ele conheceu desta forma. Era para você estar no seu trono, não aqui. E através deste reconhecimento, o Senhor Jesus disse: ainda hoje você estará no paraíso comigo. O que está faltando para você reconhecer a oportunidade que o Senhor Jesus está dando para você, para mim? O que falta para nós reconhecê-lo? Nesses dias difíceis que estais, você não tem conhecimento? Tem enfermidade que não tem mais remédio. Antes você tomava um remédio, passava dor, agora você toma o que quiser e não passa. Será que você não está achando diferente? Os dias abreviados, os anos, passa como que passa um mês. Você não está achando diferente isso? Ou será que você está dormindo ainda? Continua dormindo? Então, meus amados irmãos, essa palavra é muito gloriosa, poderosa, para que nós podemos entender o que o Senhor Jesus quer conosco. Então ele diz: não se assusta, pelo qual vem uma ferida, uma dor, um plano não será realizado, um emprego será tirado. Não se assuste. Porque quem estás com o Senhor Jesus, ele tem que ter conhecimento que ele tem poder para tirar qualquer coisa da sua vida. Aquela mulher disse, a mulher Sirofenice, ele disse:
Eu não vim para o povo de Israel. Perdão, eu não vim para o teu povo. Eu vim somente para o povo de Israel. O povo perdido mais. E ela falou, eu sei. Sim, senhor. Falou assim, eu não tiro a sua palavra. Eu concordo com o senhor. Só que eu só estou precisando, e do que eu preciso é você quem tem. Eu não tenho. Aonde eu moro, lá não tem. Aonde eu vivo, está em falta. E só o Senhor pode abastecê-lo. Só o Senhor tem para que nós possa vivê-lo também como aquele povo de Israel que você vê que está perdido. Você veio alimentá-lo, nós também precisamos de alimento. Ainda que seja o restante. Eu sei que vai sobrar. Será que dá para você conhecê-lo? A oportunidade que o Senhor Jesus está dando para você, para mim, para nós ser salvos? Coloca a sua mente na sua salvação em primeiro lugar. As coisas, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, por aí, 34, 33, as outras coisas serão acrescentadas. Mas se você puder ganhar, receber, conquistá-lo, o reino de Deus, conquiste. Conquiste. As outras coisas vai aparecer. Amém? E diz assim, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Gente, mas isso, Deus prova que você não imagina. O que é uma prova vindo de Deus? Às vezes, eu vejo assim de duas formas. Uma é para provar que Ele está perto de você. Ele bota a prova, faz você vencer, para você ter na sua mente dizer assim, não, Deus é comigo. Correto? E a outra é quando você está longe dele. Ele quer que você se aproxime. E ele faz essa prova. Lembra quando o Jeroboão, se eu não me engano, que ele tinha saído e tinha tirado o povo do caminho do Senhor. Deus fez ele sofrer, fez ele conhecer que ali onde ele estava a míngua, estava na miséria. E aí fez ele conhecer porque ele estava errado. E aí ele voltou. Mas ele sofreu? Sofreu. Então Deus faz sofrer para que nós volte para Deus. Lá em Jeremias capítulo 4, versículo 1, diz assim, se voltar Israel, volte para mim. Então quer dizer que o povo já estava. O povo já estava com Deus, só que saiu. Por isso que ele disse, se voltar, volta para mim. Não volta para onde você... Ou seja, não fica aí, ou seja, não segue para frente, não. Recua daí e faz por onde você encontrar meu caminho de volta. Para que você tenha vida. Amém? E diz assim no versículo 13, diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipante dos sofrimentos de Cristo. De que forma você está participando do sofrimento de Cristo? Dando canetada nos outros? Como eu vejo aí, pastor, bispo, ombreiro, padre, papa. Nunca viram? Eu vejo demais, gente. Presidente, governador, prefeito, vereador, senador, juiz, policiais, dando canetada, gente. Será que essa canetada é o comparticipante com o sofrimento de Cristo? Será que é? Gente, isso eu estava conversando com uma juíza, né? Eu fui sempre de 2 em 2 anos eu faço atualizações no meu curso, né? E
E lá me deparei com uma juíza que julgou o Manico de Guarulhos, né? E outros aí meio. Então ela estava falando que há muito suborno, há muita coisa errada. Então olha só, gente, quem diz? E ela falou com todas as letras, né? Que Deus abençoe ela, é evangélica ela, está na presença de Deus, que Deus abençoe ela em nome de Jesus, né? Não precisa eu falar o nome aqui, né? Mas que Deus abençoe a vida dela, a família dela. E ela contou um milagre, um milagre. A menina dela, uma das filhas dela, saiu da presença de Deus, estava casando com uma mulher, com outra mulher. Ela mulher e casando com outra mulher. E ela saiu como não entendeu isso, e isso foi um desfecho na vida dela, né? E Deus mostrou para ela, falou assim, não, é você quem tem que ensinar, você que tem que mostrar para ela quem está contigo. É muito lindo o milagre, gente. Para onde eu vou, as pessoas contam milagres. É muito gratificante isso. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, mas eu fico muito feliz com isso. Então ela contou, e Deus fez ela conhecer a Deus de verdade, porque ela não conhecia, ela não tinha amor. Olha só, gente, eu falo muito de amor, sabe por quê? Porque muita gente fala de amor, mas dentro não tem amor. Tem tragédia, tem soberba, tem egoísmo, tem avarento dentro dele. No lugar do amor, passa tudo isso. Tem suborno e nada. Aí tem desgraça para cima e para baixo, menos amor. Porque falar não é. Deus diz assim, seja não no falar, mas seja de verdade. Acho que isso está aqui em 1 João, se eu não me engano. Eu não estou bem certo se é em primeiro. Só para me ter uma ideia, o que Deus fala. Deixa eu ver aqui. Você vê como que é as coisas que nós, nos últimos dias, eu não sei, é em 1 João, eu não sei onde é que está escrito, que fala assim, para amar, não em palavra. Será que é em primeiro mesmo? É em primeiro, eu não sei que é. Para amar não em palavra. Nem de língua. Aqui, ó. Filhinho. 1 João capítulo 3, versículo 18. Diz assim. Olha só. 17 diz assim. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vinha a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele pergunta. E aí ele fala assim, para responder, ele fala assim, filhinho, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Está aí a Cristiane Aparecida, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, em nome de Jesus. Então olha o que Deus refere, que eu falar não quer dizer nada, gente. Ele diz lá em Tiago, não só ouvinte, sim praticante. É a mesma coisa, quando você ouve, é a mesma coisa de você falar.
Se dentro não tiver nada, você estava vazio. Então, o importante que Deus quer é que nós sejamos comparticipantes, ou seja, participe do sofrimento. Como? Vivendo com Cristo. Viva com Cristo que você vai ver, e nisso você vai ter amor. Nisso você vai ter amor. Se você viver com Cristo, você vai ter amor. Se você não viver com Cristo, você não tem amor. Você tem ódio. Uma hora você acha que você está amando, mas não, isso é só ilusão. É só ilusão. Né? Aconteceu algo, né, com a minha pessoa, e eu fui humilhado. E eu jamais criei raiva dessa pessoa. Também um homem chegou para mim e disse: eu vim te matar. Puxou lá uma faca. E ali eu me aproximei do jeito que ele fez, que pegou no guidão da minha moto, não deixou eu parar, nem botar a moto no pezinho, e disse: eu vim te matar, e puxou a faca. Eu falei: se Deus permitir, você mata, senão você não mata. Então se nós não tiver amor, não faça um negócio desse. É verdade. Porque senão você morre e vai para o inferno. Porque só vai para o céu quem tem amor. Quem tem amor é quem aceita Jesus, tá bom? Isso está decidido. Só aceita Jesus quem tem amor. O Espírito Santo vai até você. Deus diz assim: não foi vós que escolheste eu, e eu que escolhi vós. Quando Deus escolhe você, Ele está dando a oportunidade para você receber o amor. E se você receber, aí você vai vai participar do sofrimento de Cristo, que é viver com Ele. Amém? Então olha só quando ele diz: para que também na revelação da sua glória vos alegrei exaltando. Isso é uma coisa versículo 3, né? Para que fique cheio de alegria quando a glória dele for revelada, gente. Quando é que a glória de Deus vai ser revelada? É quando o Senhor Jesus voltar e levar o dele. E quando chegar lá no reino do céu: Pai, aqui estão os meus, os nossos. Aqui estão os nossos. E aí, irmão? Aonde é que você vai estar nessa hora? Você já pensou? Está no inferno e sentir saudade de tantas oportunidades e você não ter aproveitado? A vida do homem foi feita para Deus. Acredita. Se não quiser acreditar, morre no inferno. Mas a vida do homem foi feita para Deus. E é para você viver para Ele. Não é para o diabo, não é para o mundo, não. É para Deus. Eu estou deixando bem claro isso para que você hoje possa arrepender-se, se converter-se dos seus maus caminhos, das drogas, do álcool. Arrependa enquanto é tempo. O João diz, João Batista: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Tem um pastor aí falando que o reino de Deus não está próximo, não. Na Bíblia não fala isso, não. Eu não sei aonde é que ele vive. Amém? Mas João Batista disse isso. E quando o Senhor Jesus diz: quando aparecerem dores, terremoto, rei contra rei, nação contra nação, sogra contra nora, filha contra mãe, pai contra filho, vice-versa,
Ali é o quê? Gente, às vezes nós vê cada coisa neste mundo que nós não esperamos. É melhor falar a verdade para que o amor de Deus seja conservado dentro de você, né? Eu não vou abrir minha boca aqui agora e dizer assim: Deus mandou eu te entregar um carro aí, levanta a mão aí que Deus está mandando. Eu não, que Deus não mandou. Deus mandou você se arrepender dos seus maus pecados, se você estiver pecando. Se você estiver de pé, cuide para não cair. Deus está mandando eu falar isso. E se você tiver caído, arrependa-se, para que Deus te levante. Assim é que Deus faz. Deus quer você levantado para compartilhar, como é que é a frase? Participando de Cristo, é isso. Para você viver com Cristo, é melhor falar assim, uma palavra bem simples para todo mundo compreender. Deus quer você em pé para você participar do sofrimento de Cristo, viver com Ele. Amém? Então ele diz assim no 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurado, gente. Mas se você ser injuriado pelo nome do Satanás, inferno para você. Gente, não tem outra, gente. Vamos falar sincero. Tem gente que não gosta de falar no Satanás, não gosta de falar no inferno. Isso não tem nada a ver, não, gente. É bom falar para que as pessoas se arrependam mesmo. Porque o inferno não é fácil, não. O inferno não é bom. Um homem morreu, um rico, que desprezava as oportunidades de Deus. E Lázaro morreu no mesmo tempo. Foi para o seio de Abraão. E ali o homem começou a gemer, a sofrer, a ser queimado, a virar pó. O Satanás pintando e bordando. E de lá ele viu Abraão e disse: ô pai. Aí ele lembrou de pai. Aí ele lembrou de pai. Mas antes ele não lembrou por quê? Por isso que Deus está me enviando aqui. Enviou o pastor Bernardo ainda agora. Enviou o presbítero Elcio para pregar o evangelho. E envia muitas outras. Para que você não fique com dúvida. Para que você não tenha isso escondido na sua mente. Porque se você não aproveitar as oportunidades que Deus está dando, você infelizmente vai para o inferno. Só tem duas partes. Jesus disse assim: porta larga e porta estreita. Inferno e reino do céu. Deus diz assim: tem vida e tem morte, você escolhe. Tem bênção e tem maldição, você escolhe. Tem o céu e tem o inferno, você escolhe. Deus está me enviando para mostrar para você as oportunidades que Deus está dando. Agarre, meu filho. Está aí o diácono Jorge Rodrigo, Pai do Senhor Jesus. Ele também prega o evangelho. Deus envia ele como um atalaia, como instrumento nas mãos de Deus, mostrando as oportunidades que Deus está dando. Então, meus amados irmãos, não sofra nas mãos do Satanás. Como diz a palavra aqui, se for sofrer, sofra com Cristo. Sofra com Cristo. Que você tenha salvação, gente. A dor mais maravilhosa que tem é você sentir esta dor, mas que seja com Cristo. Então ele diz, olha o final aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Falando em outra tradução, não sei se é melhor para você entender,
fala-se assim: vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isto quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Para que vocês tenham a duas traduções que eu tenho aqui, tem até mais outra aqui. Então ele diz assim, no 15, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Você sabia que assassino não é só aquele que passa, atira, deixa ali? Não. Quando você tem uma pessoa que você leva para o mal, você se torna um assassino. Um pastor que não dá valor à sua ovelha, que tira ali a gordura dela, você é um assassino. Um bispo, um apóstolo, um padre, um papa, um juiz, um advogado, um policiais que deixa de fazer os negócios deles corretos. Não, vamos fazer isso aqui um suborno. Não, você tem que falar que não aconteceu nós, não foi nós, foi vocês. Isso daí você está matando, você está como um assassino, tá? Eu trabalho também de segurança, se eu também não fizer a coisa certa, eu me torno como um assassino lá no meu trabalho, aonde quer que seja. Eu estou como um ombreiro na casa de Deus. Se eu não falar a verdade para o povo, o qual o Senhor me enviar, eu me torno um assassino. Porque que tem muitos ombreiros, pastores, bispo, apóstolo, padre, papa, tem muitos que já morreu. Mas será que ele fez a vontade de Deus? A vontade de Deus é andar com Cristo. Não é muita coisa, porque vai até o fim. Mas quando Filipe disse assim: achamos, pois, o que os profetas falavam lá para trás, do qual vinha para nos dar vida. Não está desse jeito na Bíblia não, tá? Mas é desta forma, eu vou até me referir aqui, que está em João capítulo 2, né? Diz assim, ó. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu, ou seja, falar é a mesma coisa, escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: olha só, de Nazaré pode sair alguma coisa boas? Olha o que Filipe disse, gente. Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Natanael foi ou não foi? Por que nós pregamos o evangelho dizendo vem provar do Espírito Santo e o povo não vai? Que dificuldade! Porque está cheio de maldade, de egoísta, de jactância, está cheio de ódio, cheio de mentira, é amigo dos prazeres mais do que de Deus, é amigo do mal mais do que do bem, faz o mal mais do que bem, odeia os seus irmãos, a sua família, odeia aquele que não conhece, julga, xinga. Por que não vão? Vem ver. Eu digo para você, você quer provar o sofrimento de Cristo? Viver com Ele? Vem ver. Você vai ver com sua vida muda. Amém? Então, meus amados irmãos, dá essa oportunidade ao Espírito Santo trabalhar na sua vida. É claro que o diácono Jorge já está.
A irmã Cristiane já está. Pastor Francisco já está. Eles estão sofrendo com Cristo. Eles estão pregando, levando o evangelho, vivendo com Cristo. Eles deram oportunidade e o Espírito Santo disse: vocês eu quero para mim. Deus disse, quando aquele povo estava sem Deus, sem sacerdócio, sem rei, sem nada para ensinar, até sem comida. Mas na sua angústia clamaram ao nome do Senhor. Deus ouviu e disse: são meus. Lembraram de mim. Lembraram de mim. Que custa você dar oportunidade para Deus? Eu espero que esta pregação Deus leve a muitos lugares, para que o povo tenha esse conhecimento. Isso é para você, é para mim, então é para você. Principalmente para esses que estão afastados, que está longe de Deus. Volta e volta para Deus. Você que está vangueando, não fica vangueando não. E não escolhe mais o caminho errado, não, escolhe o caminho certo, volta para Deus. Arrependa-se dos seus maus caminhos. E Deus te dá uma vida de paz e de alegria. Amém? Então ele diz aqui: porém algum de vós não sofra, porém algum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio. Negócio de outrem, ou seja, a mesma coisa, negócio de outro, coisas alheias. Gente, isso é muito grave. Eu não sei se eu estou falando a coisa certa, mas eu tenho sofrido por coisa que não tenho feito. Vou falar assim para que todo mundo entenda. Eu tenho certeza que muitos também que levam o nome do Senhor Jesus passa isso. Né? No meu trabalho eu fui chamado de ladrão, mandei provar e não provaram. Até hoje não me deram o resultado. E tá lá, levando para cima e para baixo. Entra chefe, sai chefe. Na igreja onde eu me apresento para Deus para fazer a obra do Senhor, eu sou chamado de mentiroso, de mendigo, de que não presta, de que não vale nada, ladrão, grosso, curto. Tudo eu sou chamado, gente. Isso dói às vezes, gente. Quando nós entra na carne um pouquinho, isso dói dentro da gente. Porque a gente, quando não faz nada, gente, não faz. Como é que eu vou assumir uma coisa que eu não fiz? Né? Então isso dói dentro da gente. A gente lembra mesmo, gente. A gente não é de ferro, não. O Senhor Jesus disse: o que eu estou fazendo, o Senhor Jesus, quando eles pegaram, julgando ele, falou assim: o que foi que eu fiz? Eu só estou falando a verdade. Porque a gente fala a verdade agora é julgado. É assim que o mundo vive. Até meu filho que tem 8 anos, as pessoas pegam ele, querem tirar da obra, do que ele faz. Eu já vi meu filho aborrecido. Isso dói porque a gente luta.
para a gente ensinar ele o caminho do Senhor, e vem um pastor, um bispo, vem um obreiro, obreira, vem o diabo que envia, ou o diabo entra na cacunda desses que estão enfraquecidos, que está com a capa dizendo que é de Deus, porque todo mundo tem falha, ninguém é perfeito. Mas se você não está de acordo com o Espírito Santo, estás colocando em você, por que você não pede ajuda então? Pede ajuda, a gente ora, a gente corre com você. A gente ajuda, se ajuda com você, a gente luta junto. Mas ficar falando besteira? Meu filho foi tirado do altar e foi proibido de fazer a obra do Senhor. Isso dói dentro da gente, porque a gente luta pelo um filho, para ele, quando crescer, saber qual é o caminho que ele tem que seguir. Mas isso tem acontecido durante a minha vida. Eu fiz mal aqui. Então, quando Deus disse: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio, ou seja, na vida dos outros. Se você não ajuda, fica quietinho no seu canto, pede ajuda. Se você tá sem Espírito Santo, pede ajuda. A gente se reúne lá em Atos, quando eram os discípulos, o apóstolo Pedro, Paulo, ali, as pessoas se reuniam e o povo vivia em uma comunhão, e as igrejas cresciam mais e mais. Por que não crescem então agora as igrejas? Porque os próprios que diz que é irmão estão julgando, estão querendo matar os que estão com Cristo. É claro que o próprio Senhor Jesus disse, acho que é lá em Lucas, não sei se é capítulo 12, ele fala assim: não tema aquele que mata o seu corpo, mas tema aquele que mata o corpo e mata a alma, ou seja, que leva para o inferno. Quem é esse? Deus. Nós temos que temer a Deus, porque se nós não fizer o que está de acordo com Deus, nós vamos para o inferno. Então, se nós temer a Ele, aí Deus negocia conosco. Como esse negocia? O amor de Deus é perfeito. Nós, lá em Eclesiastes, capítulo 3, se eu não me engano, diz assim: deixa eu ver aqui. É que eu gosto de falar para não... Capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Ou seja, a minha vida é o Senhor. Se nós não tiver com o Senhor, você tem vida? Tem nada. Saul saiu do Senhor, não tem mais vida. Judas, Caim. Amém? E diz assim: diz a minha alma, portanto esperarei nele. Porque aquele que não espera em Deus, gente, ele vai esperar em quem? Amém? Então, olha assim, quando Deus diz: não se intrometa nas vidas alheias. Ô, gente, eu vejo tanta gente fofocando, eu já corto logo. Quando vem pro meu lado negócio de fofoca, eu já corto.
Por quê? Porque eu não gosto, gente. Fofoca não tem que ser aumentada, não. Ela tem que ser diminuída. E quando chega a você, você corta que ali ela não vai mais para frente. Quem tem que ir para frente é o quê? É o amor. É a paz, a alegria, a vivência, a união. Tem um louvor, eu não sei se eu vou conseguir, gente, que minha voz acabou agora. Eu fiquei tão emocionado, porque deixa a gente triste, sabia? Eu fico muito triste. Mas fala assim um louvor, eu vou até terminar, porque eu não quero... Eu disse que era só um segundo, gente. Mas olha só, gente. Deus é quem sabe, né? Diz assim. Rapaz. Não sei se eu vou conseguir não, por causa do meu óculos. Diz assim. Ergue agora a cabeça. Não fique triste. Oh, não. Porque parar tão cedo assim? Até diz Deus te esqueceu. Mas ele não esquece de ser, pois ele está contigo aí. Deus já mandou teu cativeiro. Oh, oh, oh. Acho que é assim. Repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça. E toma posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem, de agora. Declaro que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai deste calabroso, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até para voar. É lindo demais. Voa agora nas asas do vento. Oh, oh. Pois a vitória é sua, é tua, é tua. A vitória é tua. Eu acho que, se eu não me engano, é do Elias, esse louvor. É lindo esse louvor, né? E não desiste não, gente. Pastor, bispo, missionário, missionária, pastora, né? Bispa, apóstolo, padre, papa, ombreiro, cadiácono, né? Presbíteros, né? Apoio, como outros diz, porteiro, né? Não desiste não, gente. Não desiste, que Deus é conosco. Ele disse, eu só deixo vocês se vocês me deixarem. Mas esse deixar, gente, é porque nós se afasta dele, mas ele fica lá no lugar que nós deixamos. Você lembra lá em Lucas capítulo 15, quando o moço deixou Deus, deixou o Senhor e saiu. Mas quando ele teve um determinado momento que ele passou dificuldade, necessidade, estava morrendo mesmo, não só de fome, de pão, mas também da justiça de Deus, que era o pior. E ele voltou e o pai estava esperando. Quando viu de longe, correu e abraçou e beijou e disse, meu filho estava morto e reviveu. Sumiu e apareceu. Aleluia, glória a Deus, amém? Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Por este momento lindo e maravilhoso que é a tua palavra falando conosco.
O Senhor continua falando conosco, Pai. Mesmo sem nós merecer, nós não somos dignos. Mas o Senhor sempre ensinando qual o caminho devemos andá-lo. Obrigado, Senhor. Perdoa os pecados do teu povo, Pai. Perdoa esta geração, Senhor. Que às vezes a gente pode até falar que não sabe o que faz, mas muitas vezes sabe. Porque quando estão na dor, na aflição, na angústia, aí ele clama pelo Senhor. Então ele sabe o que faz. Senhor, mas mesmo assim, Senhor, nós somos pequenos, somos falhos. Nós temos fracasso. Nós temos fracasso, Senhor. E que só o Senhor pode nos fortalecê-lo. Pode nos dar força. Nos renová-lo, Pai. Somente o Senhor. Pai, toma o teu povo em tuas mãos, Senhor. E faz com que ele sinta agora, no dia de hoje, a esta oportunidade como seja a última chance. Para que ele possa se render. Para que ele possa se converter dos seus maus caminhos, Senhor. O Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscá-lo, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu olharei. E como o Senhor fala bem mesmo simples para todos entender, eu sararei a tua terra, ou seja, cuidarei de vocês dali para frente. Amém? Que Deus, Pai amado, toma em tuas mãos, Pai. Toma esses teus servos que estavam aqui, Senhor. Toma o ministério deles em tuas mãos, Senhor. Faz com que cresça, Senhor. Porque se o ministério deles crescer, Senhor, não é eles que crescem, é o Senhor que cresce, Pai. Então, meu Deus, abençoa o pastor Francisco. Abençoa, Senhor, a irmã Cristiane. Abençoa o diácono Jorge, presbíteros Elcio, pastor Henrique Alvo, pastor Márcio e outros. Abençoa, Senhor, o apóstolo Valdemiro Santiago, a família dele, e todos os bispos, pastores, missionários, missionária, ombreiros, ombreiras, apoio, que o Senhor venha cuidar deles de forma extraordinária, Senhor, para que eles possam cuidar do teu povo, Senhor. É difícil um doente cuidar de outro doente, Senhor. Meu Deus, cura o teu povo, liberta, Pai. Eu levanto a minha mão, Senhor. Eu jamais vou dizer, Deus está enviando. Não, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visite os hospitais, Pai. E aí com o teu poder sai tocando no teu povo, Pai. Para eles serem curados, libertos, livres, Senhor. Visita as cadeias, Senhor, mudando os corações de cada um, Pai. Não bota aqueles que estão presos, que entrou com maldade, não bota eles para fora desta forma, não. Muda o coração dele e depois o Senhor bota para fora, Senhor. Para ser uma nova criatura, que assim seja, Senhor. Visita o asilo, Senhor, as clínicas de recuperação. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe teu povo, abençoe minha família, abençoe meu filho, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele que me quer o mal, os meus inimigos, meus adversários. Senhor, que o Senhor entre no coração dele, Senhor, para que hoje seja o último dia dele fazer o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, essa nação, Senhor. Abençoa todos os presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, juízes, policiais, bombeiros, seguranças,
limpezas gerais e também agente de segurança, Senhor. Senhor, cuida deles, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Senhor, não deixe nós fazer a nossa vontade, não, Pai. Faça a sua vontade na nossa vida. Que não sejam nossos planos, seja realizados, senão vai estragar a nossa vida. Que sejam os seus planos na nossa vida, seja realizados, Senhor. Para que nós tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz, Senhor, me ajuda a chegar ao final. Porque ele sabia que por ele mesmo não chegaria, Senhor. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Pois que a tua graça seja na vida do teu povo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abençoo a cada um de vocês e um abraço de todo o meu coração na vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe a casa e a família de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Até a próxima oportunidade.